com calor. Olá, pessoal. Boa noite. Dá uns minutinhos para vocês entrarem. Boa noite, boa noite. Esperar a Luísa entrar para a gente começar a falar um pouquinho sobre sexualidade. Boa noite. Estão ouvindo certinho? Tá tudo certo? Boa noite, Priscila, Cris. Esperando vocês. 9 horas, mas acho que é um assunto palpitante que vale a pena, né? Oi, Luísa. Luísa já tá aí. Já vai pedir para entrar. Boa noite. Oi, Raquel. Tudo bom? Oi, Luísa. Boa noite. Oi, Boa pessoal. noite. Tudo bem? Tudo jóia. Que honra estar aqui agora conversar contigo assim, né? Pois é, Te pois vendo. é. Coisa boa. Virtual agora. Eu falei, esse horário é tarde, mas é bom, né? Porque dá tempo da gente resolver tudo, né? E começar. Ainda mais, né? Chega em casa do trabalho, quem tem filho pequeno, né? Vendo aquela correria, dá tempo de organizar todo mundo e vir, né? E também tem bastante aulas, né? Que começam 7, 8 horas, então esse horário realmente é bom, né? Que a gente consegue concentrar mais aqui. Exato, achei ótimo. Então, tava dando boa noite aí pro pessoal e falando desse tema que é palpitante, né? Porque eu acho que você deve ter esses dados aí na ponta da língua, mas a questão de disfunção sexual e alteração de orgasmo é muito alta, né? Acho que muitas mulheres, mais de 60%, né, das mulheres têm alguma queixa relacionada a isso. Então, eu acho que é um assunto bem palpitante. E eu acho É tão muito comum. mais experiência para dividir aí com a gente sobre isso, né? Que a gente conversou hoje. Eu falei assim, eu vejo muita parte do rejuvenescimento, da estética, mas a busca não é tão grande com essa queixa, né, na dermato. Então, falei, vou fazer uma super entrevista com a Luísa. Ah, coisa boa. Fico feliz. Não, eu acho que a gente sempre soma, né? Isso que é muito legal de unir especialidades, né? Nós ginecologistas, a gente está sendo apresentado a procedimentos estéticos e produtos e tecnologias que vocês estão acostumados há bastante tempo, né? E aí é muito interessante que a gente começa a ver como tem eu digo assim, o ginecologista, a gente começou a olhar agora a região genital a partir do tecido. Antes a gente olhava a partir da vagina dentro, assim, sabe? Vagina colo. Mais estética, né? Mais... E não, estética e funcional, porque uma pele ou uma mucosa alterada tem toda uma disfunção, né? Toda uma alteração funcional. E ficava realmente um limbo entre, isso aqui, vinha paciente com queixa ali dessa região, acho que isso aqui é com o dermato, e às vezes o dermato não estava acostumado com essa parte de vulva também, então fica meio que um limbo. Então é muito legal que agora a gente conseguiu unir gineco, dermato e, enfim, cirurgiões plásticos e pessoas que estão a fim de estudar isso, né? Isso, e o maior beneficiado é o paciente, né? Porque a gente começa a entender onde vai o trabalho de um, onde passa para o outro, onde os dois conseguem ajudar. Então, isso é muito legal. Então, para a gente começar a falar disso mesmo, Luísa, conta para a gente assim, que são os fatores envolvidos na sexualidade de uma mulher. Então, o que tem aí envolvido nisso, além da ginecologia, como que é isso aí? A sexualidade feminina, ela é multifatorial,
né? Então, ela tem vários e vários fatores. Geralmente, a gente divide em três. Seria, assim, um fator psicológico, né? Então, fatores, por exemplo, que interferem total na sexualidade feminina. Uma paciente que está ansiosa, uma paciente que está deprimida, que está vivendo em meio a um estresse. Até é interessante que no início da pandemia, tinha um mês de pandemia, 2 meses, eu fiz uma pergunta no meu Instagram ali, como é que tá a libido de vocês? Boa ou libido? O que é isso? 70 e poucos por cento colocou libido, que é isso, né? Então, Olha assim, só. fatores de estresse, isso aí então, tem esse fator psicológico, estresse, depressão, ou inclusive até a maneira como tu te enxerga, né? Que é um fator psicológico. Eu enxergo que aqui tá alterado, eu enxergo que aqui tá diferente. Essa questão estética já interfere direto na sexualidade. Tem um fator sociocultural, né? Então tem esse fator religioso, educação, o papel da mulher, o quanto que a gente pode ser livre para viver essa sexualidade, né? Quanto que a gente tem posições de falando que isso é feio, isso é errado, isso não pode, né? Então esse fator sociocultural. E tem fatores orgânicos, né? Que os fatores orgânicos, desde disfunções hormonais ou até, enfim, a própria menopausa, ou alterações de tecido ali, como fissuras genitais, candidíase de repetição, líquen escleroso, atrofia genital, própria incontinência urinária. Então, diversos fatores ali orgânicos que também atrapalham na sexualidade. Então, a gente... e às vezes tem tudo isso junto, né? Às vezes uma coisa leva a outra, né? Ainda tem a questão orgânica, né? E tudo mais. Então, isso que é interessante, às vezes uma questão, e que é, eu acho que uma coisa para a gente focar, assim, às vezes uma questão orgânica, né? A paciente, por exemplo, ela começa a ter dor na relação por causa da atrofia, né? Genital, começa a ter dor na causa de atrofia. Ela começa a ter dor, ela começa a ficar com medo de ter relação. Quando ela vai ter relação, ela fica com medo e se contrai. Então, ela já começa com uma contração da musculatura. Aí dói de novo, porque ela está contraída e está com a alteração de tecido ali. Fica pensando naquilo, né? Já não entra na vibe. Isso, já não se libera para curtir ali o momento e fica pensando, vai doer, não vai doer, ai meu Deus, aí. Aí esse medo, e essa confirmação de que dói de fato, perde a libido, porque tua mente não vai te mandar para um lugar que dói, né? Um lugar que é ruim. A gente né? Não vai vir isso para ti. Então, começa a perder a libido. Então, às vezes a paciente chega assim, doutor, eu venho aqui, minha libido é zerada. E aí, tu investigando a história, vê que são outros fatores. Começou num fator orgânico, numa candidíase de repetição, ou, enfim, fatores orgânicos. Arruma isso, melhora. Ou começou num fator estético, né? Ela acha que tá escuro, ou que o pequeno lábio é grande, ou que o grande lábio tá murcho, enfim, fatores estéticos que começou a atrapalhar tudo e virou uma sequência, né? Como a questão da candidíase de repetição é algo que atrapalha as mulheres, né? Nossa, eu atendo muita paciente não com essa queixa diretamente para mim, mas como eu converso muito, eu acabo escutando isso delas, assim, é muito frequente e às vezes elas não têm noção do que pode melhorar, do que tem envolvido e do tanto que se afasta, né, da sexualidade por conta disso. Totalmente. Mesmo. E tem paciente que tem candidíase relacionada à relação sexual. Então, ela tem relação e logo em seguida começa com uma candidíase. Cada vez que ela tem relação. Então, ela começa a dizer assim, eu não vou lá ter relação, porque eu já sei que eu vou ter que começar com coceira, não sei o que, eu vou ter que tratar. E já viram assim, ai meu Deus, lá de novo vou ter que passar por tudo isso, né? E que sim, tem tratamento. E ao longo do tempo, tanta candidíase começa a alterar o tecido. Tanta inflamação que ele sofre ali, que aí ele vai, né, vai alterar, vai ter dor, vai ter fissura, daí abre aquelas fissuras. Aí eu digo, é o efeito bola de neve, né? Porque aí então, sim. Aí eu que associar nesse fator negativo envolvido, né? Acho que tentar identificar qual o fator negativo envolvido, né? Perfeito. E as questões estéticas, Luísa, o que você acha que pode afetar essa sexualidade, assim? O que você mais escuta disso? O que a gente... Bom, bastante coisa, né? Tem muita questão estética envolvida, assim, né? O que a gente vê é que agora, por exemplo, com uma facilidade de tirar foto, né? Com facilidade de ver nudes, de ver pornografia facilmente, né? Com a depilação completa,
as mulheres começaram a se olhar e se comparar, né? Mais, né? Olha, opa, mas aqui é diferente e tal. E aí começa essa questão: será que o meu é normal? Inclusive, às vezes é uma falta até de conhecimento, né? Ela fica achando que aquilo lá é alterado porque, enfim, porque viu, às vezes até padrões. Às vezes nem via, né? Porque é igual o rosto, igual o normal, né? Qual que é o normal? E ela não via e começou a ver, e às vezes, depende do que vê, da onde vê uns padrões assim, um pequeno lábio pequeno, um pequeno lábio realmente pequeno, né? O que fica dentro, escondido entre os grandes lábios, então ela começa uma vulva rosa, né? Então ela fica achando, não, pô, então olhei, o meu tá errado, né? E aí começa a procurar. Coração, né? Porque às vezes não viu de outro, não sabe, não, né? Não é bem. E Às vezes. tem muita variação, né? É muita variação. Não sei, Natasha, já deve ter visto aquele o grande mural da vagina? Uhum. 500 moldes de vagina e mais de 500 moldes de vagina. E tu, de vagina não, de vulva, né? Da parte externa, mas e tu olhas aquilo. Esse dia eu até mostrei para uma paciente. Mostrei e falei, olha, olha o tanto que tem. Eu, que sou ginecologista, não consigo dizer. Eu falo brincando isso, eu que tenho experiência, já vi muitas, né? Eu não consigo dizer se essa pessoa que tem 30 anos, essa tem 50, essa tem 20, essa é assim, assim, assado, não consegue dizer, tem muita variação, né? Então, assim, eu acho que sempre que ocorre uma questão, não sempre, assim, mas muitas questões estéticas, eu começo falando isso. Porque elas vêm assim, doutora, a minha é feia, alterada, é isso, é aquilo. O que tu achas, né? Eu digo, não, mas o que que tu achas? Onde que tu acha que tá o problema? Não, doutora, mas olhando, o que que tu acha? Isso não acho. Quem tem que achar é tu, né? E aí, eu peço para mostrar por quê? Porque não existe um padrão. Eu não consigo dizer que o grande lábio tem que ter tantos centímetros, tanto de... Nem o pequeno, nem o... Proporção tal, entendi. Claro, Não, tem... as aberrações, né? Como você falou, aquelas coisas muito dismórficas, né? Sim. Mas e temos que tomar cuidado também, é uma coisa que a gente tem muito contato com o transtorno dismórfico, né? Sim. Porque às vezes a paciente vê coisas que não existem e entra numa paranoia. Então, essa história, né? Colher essa história de procedimentos estéticos, de buscas, de cirurgias, eu acho que é super importante para contextualizar também onde é o problema. De satisfação e também de expectativas dela também, do porquê que ela acha que tá assim, se é o que ela acha, se é o que alguém falou, né? Porque às vezes alguém falou, né? Alguém falou, isso aí, não sei o quê, né? Alguém largou um comentário e eu já tive paciente que veio porque namorado largou comentário, já tive paciente que veio porque irmã falou, mas o teu, mãe, né? Então, assim, às vezes um comentário que se fala, aquilo fica. Então, eu particularmente, né? Isso é uma conduta minha. Quando o paciente pergunta assim, doutor, olha aqui e vê o que que tu achas, né? Assim, eu sempre tento tirar dela o que ela acha, porque eu acho que se eu falo, não, olha aqui, isso aqui é assim, pronto. Imagina, a médica, o ginecologista falou, que já viu um Uma monte. sentença, né? Você sentenciou que aquilo é um problema. Exatamente. Então, eu tem até vou. uma pergunta aí, quando você observa uma hipertrofia de pequenos lábios importantes e a paciente não fala nada a respeito, você fala? Você pergunta? Ou Eu, não? particularmente, não. Uhum. Porque em geral, eu converso bastante com as pacientes, assim, na anamnese, né? E falo de sexualidade, pergunto como é que tá, se tem uma coisa que incomoda. Então, eu tento puxar para isso, né? Para que ela consiga dizer alguma coisa. E se ela diz que não tem nada, que isso não tá bem, que não tem... Eu pergunto, tem dor, tem alguma coisa que atrapalha, né? Diz que não tem nada. E eu avalio, porque é isso, assim, depende do quanto que é importante, né? Porque não tem essa medida, né? Do quanto Então, interfere, né, na vida se não, sexual. se não tá atrapalhando, né? É isso, eu acho muito delicado falar isso, porque aí sim, talvez não interferir, vai começar a interferir.
né? Porque aí ela vai começar a olhar, botar espelho, atrapalhar, perguntar, ficar quando, né? Às vezes, o que a gente vê, tem paciente que fala, eu venho o namorado ou vem minha namorada para fazer um sexo oral, eu tenho vergonha, eu não quero, eu apago a luz, eu não fico, porque ela ficou com aquilo de que é muito, né? E assim, a região genital tem sim, claro que a parte da pessoa se sentir bem, de ter uma estética e que ela se sinta confortável com isso é muito importante, mas tem toda a parte funcional ali, né, da região genital, assim, então a gente tem que, não pode atrapalhar isso, né? Se tá Então, indo bem. abordar isso, abordar algo que não incomoda, com uma cirurgia, que você pode provocar uma dor numa cicatriz, enfim, não é uma coisa exata, né? Então, acho que tem que ter muita delicadeza, O né? que eu fiz, lá no meu consultório, eu fiz um folder de cada coisa que eu faço, né? Sei. Inclusive de procedimentos, isso de redução de pequenos lábios, harmonização, enfim. Uhum. Então, ali foi legal, porque tem isso na recepção, quando a paciente chega, às vezes elas chegam falando assim, vim fazer minha rotina e tal, daqui a pouco ela puxa o folderzinho, doutor, isso aqui como é que é? Eu sei que ela quer entrar em alguma coisa que às vezes até tem vergonha de falar para o próprio ginecologista. Tem paciente que fala, doutor, eu tenho um monte de vergonha e agora eu consegui falar sobre isso, porque não... Né? Então, é legal isso também, assim, né? Porque às vezes... Eu deixo até no banheiro também da clínica. Boa, Porque uma dica que deram até que às vezes elas têm até vergonha de pegar um folder pegar. sobre aquilo, Boa, né? verdade. E tem Uhum. outras pessoas, tal, é uma coisa assim que ainda tem muito preconceito, julgamento envolvido, né? Acho que Muito tabu, né? Muito muito tem muita gente falando assim, ainda tem, né? Que absurdo fazer uma questão, uma procedimento nessa região, procedimento estético, né? é, Tem esses julgamentos às vezes, né? Mas se tem uma coisa que está incomodando ela, que está atrapalhando ela, e que tem solução, né? Por que não? Tem estudos mostrando, né? Que pessoas que têm incômodos nessa região, na parte estética, né? Que não seria uma coisa assim, não tem uma doença, uma questão estética nessa região, e que ela atrapalha, que ela resolve, quanto melhora a sexualidade. Então, isso falando assim, melhora de 70%, 80%, para ver como realmente o fator, esse que foi resolvido, era muito o que atrapalhava, né? Então, tem isso, assim, e é da gente conversar com a paciente e entender como é que é isso para ela, e se for realmente essa questão estética que está atrapalhando, por que não melhorar, né? A gente aceita muito bem procedimento em rosto, é claro que mesmo tem paciente que não fala, né? Tu vê que ela tá toda, ela disse que não fez nada, né? Mas todo mundo faz, né? A gente aceita bem uma cirurgia de botar prótese na mama de um órgão que não é doente, né? Tô colocando sim, sim, prótese ali. E por que porque não, né? melhorar algo que faz parte, né, de uma coisa muito saudável, né, na E se vida. tu resolver isso, ela vai se sentir tão bem, tão feliz e com a autoestima tão melhor, que vai melhorar a sexualidade. A gente vê, com certeza tu vê mais que eu, assim, a pessoa, sei lá, preencheu o lábio e daqui a pouco tá se achando linda por outro, começa a se vestir melhor, se maquiar melhor. Reflete no todo, né, na No vida todo. dela no todo. E E eu nessa até falei esses dias também no Instagram, esse dia eu tava com cabelo branco, tava roubando minha energia. Então, essa história de pinta e tal, eu falei, então assim, às vezes uma coisinha ali né, boba que você não vê e acaba interferindo. Ô, Luísa, mas uma coisa que eu tenho curiosidade de saber como que você aborda é sobre, assim, por exemplo, o que eu vejo muito são as mulheres acabarem usando para tapar o buraco de um relacionamento ruim, de uma queda hormonal, ou de uma entrada menopausa, ou vai para melhorar o corpo, os implantes hormonais mais pesados, tudo, e querendo resolver a vida como um todo com essa parte de implante hormonal, de reposição hormonal pesada, né? E aí, passado um tempo, vê-se que não é sustentável e a ladeira começa abaixo. Você tem visto muito isso? Como que você aborda isso? Eu acho que sim, tem, né? A gente às vezes é claro que um relacionamento ruim ou um momento em que a paciente não está bem
enfim, às vezes é de trabalho, às vezes é de família, às vezes até num relacionamento, e ela não enxerga isso, ela quer enxergar que tem um problema hormonal, né? Ou às vezes um problema físico, né? Então a culpa é dos hormônios, né? Querer resolver dessa forma. De fato, É assim, de passar hormônio para tudo, né? Quando tem indicação. assim, eu vejo, Natasha, assim, que a questão de menopausa, de menopausa de fato, que a paciente esteja passando pelo climatério, pela menopausa, traz de verdade vários transtornos, né? Sim, E, imagina. e E muitas a vezes. indicação precisa, né? E às vezes o relacionamento tá ruim também por outro, porque desgaste, por causa, enfim, de um monte de coisa. Mas às vezes até o jeito dela enxergar isso tá de forma diferente por causa dessas alterações hormonais. Então, se ela realmente tem e não tem contraindicação, eu sou a favor de repor. Claro, tem que cuidar com excesso, cuidar, fazer, né, dentro do fisiológico, né? Exato. Mas sim, tem como, eu acho que é importante repor, né? Inclusive testosterona, né? Porque a gente tem quase nada de testosterona e já naturalmente, né? Então se diminui, às vezes né? Vem esse desejo hipoativo, uma alteração até da vontade geral de tudo, inclusive alteração de memórias, de sono, enfim, de várias coisas, né? Então, quando indicado, acho que sim, claro que não é a solução para o mundo, né? Mas às vezes melhor até o jeito da pessoa ver as coisas, né? Eu acho. Sim, sim, sim. Deficiência hormonal, eu falo que a primeira coisa, quando necessária, é repor, né? A Sim. preocupação é só nesses casos que às vezes é como usam para uma melhor estética ou para uma melhora da parte muscular, né? É, E, porque daí fica coisa suprafisiológica, em geral, nesses casos, né? Fica fora e do aí que vem é aumento de fisiológico. clitóris, vem Bom, cabelo, vem total. espinha, e aí vira uma confusão, né? E aí vira, e fica difícil de corrigir, né? Quando faz hipertrofia de clitóris por uso desses hormônios, não tem, são as tipadas ali que a Dani tá falando, é Tipada. isso aí, o chip da beleza, né? Então, quando usa de forma exagerada, enfim, acaba fazendo hipertrofia de clitóris e não tem, só Não tem. cirurgicamente. Só cirurgicamente. Só tô fazendo cirurgia no clitóris e aí tem todo o risco da cirurgia no clitóris, né? Dá para fazer, mas, né? Então, uma coisa vai na outra, assim, né? É É difícil. Mas dentro complicado. do fisiológico é bem legal. É bem É legal. interessante, né? Uhum. E sobre essa parte de doenças assim que altera essa parte do vaginismo, tal, como que é esse tratamento dessas coisas? Você recebe muito essas queixas? Como que... Sim, sim, de vaginismo, né? Isso eu tenho algumas pacientes que sofrem com até uma vagina, aquela contração da musculatura vaginal, que ela não consegue nem fazer a entrada, né? Nem ter penetração. E é tão interessante isso, que como a sexualidade ela é tão envolve muitos fatores. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são casadas, têm vaginismo, né? Têm um relacionamento fixo, são casados, resolvem a sexualidade dela de outra forma que não seja com a penetração vaginal. Olha só. E se resolvem, né? E aí, eu tenho paciente que vem me procurar, por exemplo, porque daí sim queria engravidar. Então, o problema dela foi esse, né? O problema foi que do jeito que ela estava fazendo ia dar certo, Exato. Então, assim, ela estava feliz, tá feliz, não sei se estava feliz ou não, mas estava resolvendo né? desse jeito, né? E aí, quando ela precisou mudar e aí precisou, enfim, ser daquele jeito, ela teve que arrumar, né? Uhum. O vaginismo, ele tem muita, assim, o ideal, o que seria o ideal, né? Seria encaminhar essa paciente para uma terapia, porque isso muito tem de algum bloqueio, às vezes até de educação, do que foi da mãe, o que foi, ou às vezes de um relacionamento, uma história de abuso sexual, tem muito a ver com a questão do vaginismo. Então, uma terapia, principalmente terapia sexual, seria bem importante, né? Uhum. Fisioterapia pélvica para ajudar a relaxar essa musculatura. Ela faz uma contração que às vezes nem para fazer exame ginecológico é possível, tem paciente que não consegue. Então, uma fisioterapia é legal e às vezes eu acabo usando toxina
Olha que interessante. A toxina botulínica, eu uso toxina ali, mas assim, ela tem que entender que tem que tratar tudo, né? Porque senão não vai resolver temporariamente, né? E às vezes tem paciente que daí sim se compromete a tratar, a gente faz, ela trata com terapia, com físio e faz toxina, e aí até a toxina perder o efeito, ela já começou a perder o medo também, né? Ver que não machuca, que também, né, que não tem como melhorar, né? E aí ela já deu tempo dela ir tratando, assim. Então é uma arma, assim, né, boa para isso. É isso. Claro que não é a solução de tudo, não é, mas é mais uma opção dentro da terapêutica, assim, né? É, E outra. o uso nosso para bruxismo, às vezes não é exatamente a melhor opção, mas a gente associa, né, no tratamento, a plaquinha não está dando conta, usa uma coisinha a mais, faz uma terapia e a associação de tudo resolve. Resolve, exatamente. E tem outras questões também mais assim, físicas, né? Que eu vejo em adolescentes, jovens e tudo, é líquen escleroso, né? Que tem É que a gente às vezes tem contato também. e que isso interfere total na sexualidade, porque começa ali com a menina jovem, né? E aí começa a fazer aquela atrofia, às vezes até fechar ali o introito, e ela Isso, tem né, da vida sexual. no início da vida sexual e no momento que ela, né, assim, até a autoconfiança não está tão estabelecida muitas vezes, né? E aí ela começa a sofrer com isso. E é interessante como, às vezes, ela tem dificuldade até de, primeiro, diagnóstico, né? De diagnosticar e de tratar, assim, né? Então, eu recebo algumas pacientes com líquen e eu faço bastante tratamento com laser, assim, tem um bom resultado. Não sei se tu tens algum paciente assim. De líquen escleroso com laser, não. A gente tem bastante caso com laser, mas não especificamente líquen. Então eu uso, é bem interessante também, melhora, daí melhora ali a elasticidade do tecido, ela começa a voltar a conseguir ter relação mais tranquilamente, assim, né, sem dor. Então também é legal, assim, essa parte mais... Porque melhora a função do tecido como um todo, né? Vascularização, tudo. Então tem todo esse resultado, né? Interessante. E a parte de preenchimentos, Luísa, dessa parte, além do laser, você trabalha? Como que você costuma fazer? Eu faço preenchimento, né, de grandes lábios. Eu uso ácido hialurônico, geralmente, né? Tem pacientes assim que se queixam muito, né? Principalmente dessa mudança de Flacidez, né? placidez, né? E a mudança da gordura, né, corporal, que vai perdendo a gordura ali nos grandes lábios, né? E aí fica aquela pele mais murcha, né? E que incomoda. E é interessante, assim, tem pacientes que falam, ó, tá ruim até na roupa da academia, sabe? Coloca e fica esquisito, fica estranho. Ou às vezes até tá machucando na relação pelo bater mesmo, porque perdeu o coxim, né? De gordura. E eu tenho outra paciente que eu trato, que ela começou a falar que depois que perdeu a gordura nos grandes lábios, a gente faz preenchimento, eu faço preenchimento nela, mas depois que perdeu, começou a secreção vaginal a sair diferente na calcinha, ela sai muito para cima, e aí sai fora do forro, olha Olha isso. só. E aí quando ela usa uma roupa justa, molha a roupa, né? Então é muito interessante como são questões assim que tu vê que Particulares mesmo, né? Individuais de queixa. individuais e que estética com função, né? Que isso é muito interessante. Então, eu faço com ácido hialurônico nessa região. Eu gosto bastante do resultado, acho bem legal. Às vezes, eu associo radiofrequência, faço radiofrequência para melhorar o tecido ali, depois faço o preenchimento, assim, também tem bons resultados. Eu gosto. Tu Essa usa. associação é bem legal porque melhora a estética e melhora a função, né? Com a radiofrequência. Então, é um plus bem. Nossa, tenho depoimentos maravilhosos de pacientes com relação a isso. E acho que são dos mais gratificantes, assim, né? Porque parece que a mulher se redescobre, né? Quando a gente consegue melhorar essa parte de sexualidade dela, né? Muito. O paciente sai muito grata, né? Muito grata. É.
E isso é uma das coisas que mais me encanta, assim, né? A gratidão que vem com isso. E agora, falando de ácido hialurônico, tu usas ácido hialurônico em outras regiões ali genitais também, né? Eu comecei com a Dani, né? Naquela época a gente começou a fazer ela logo aprendi com ela, inclusive, fazer o preenchimento da parte interna também, que é na área do ponto G, né? Que é um ponto mega polêmico aí, né? Muito discutido. Mas assim, eu acredito nessa área de maior sensibilidade porque é uma área que quando a gente faz realmente, talvez por melhorar o ponto de contato ali e dar uma hidratada na região como um todo, então os resultados são espetaculares e já tem assim, acho que vai para o terceiro ou quarto ano de mulheres que retornam quando sentem que já estão perdendo o efeito do ácido hialurônico ali naquela região. Então elas ficam mesmo fiéis e cativas. Então, realmente, acredito que existe uma área ali que ela vai se perdendo e que o preenchimento dessa região é muito interessante e dá resultado. Então, eu faço essa técnica de Triple V, né? Que a Dani dissemina, né? E ela e a Úrsula também. Então, com resultados muito positivos. Então, a gente faz ali a região do introito, claro que com todo cuidado, tal, mas com resultados muito satisfatórios. Então, acho que é um grande diferencial oferecer esse tratamento. Eu acho interessante, né? Que como disseste, assim, essa questão do ponto G, enfim, é discutível, mas tem essa questão de a superfície de contato, né? Exatamente. Que Né? ela Vai melhorar, né? vai fazer isso se perder e a gente reforçando ali aquela área, esse ponto de contato vai ser maior. Então, eu acho que pelo ponto G ou pelo contato ou Pela melhora do tecido, melhora da melhor circulação. Porque eu acho que é mais ou menos o que os lasers, os aparelhos vão conseguindo, mas até você conseguir, às vezes, centímetros, né? E aí, com o ácido hialurônico, como você coloca, ele ainda coloca ali uma quantidade pequena, mas ele ainda puxa água, então a gente consegue esse resultado rápido e bem. E acaba sendo duradouro, né? Então, acho bem interessante mesmo. Tu costumas associar com, por exemplo, com radiofrequência, a técnica do Triple V? Sim, a gente até acaba oferecendo meio casada. A gente tem o programa que engloba os dois, né? Que aí a gente melhora como um todo a função e faz o preenchimento junto. Então, a gente faz. Na última sessão, daí seria assim? Exato. A gente faz as sessões, né? E aí, por último, faz o preenchimento. Então, bem legal. Bem legal, né? E realmente, assim, né? Todos até os artigos, os estudos que saem de técnicas enfim, que a gente tem mais, né? Radiofrequência, laser e tal. Todos os artigos usam muito o questionário de satisfação sexual, né? E de fato, tratar essa região como melhora a satisfação sexual, né? E por diversas causas, vai tratar que seja por questões como dor, como atrofia, como líquen, como enfim, todos isso que a gente falou, ou questões de flacidez também, dessa região, né, que a gente consegue melhorar, e aí melhora a função sexual, né? Então, de fato, tem a parte orgânica ali que a gente consegue melhorar, mas também tem, com certeza, um pouco de estar cuidando de si, né? De se prestar atenção. E de mexer com autocuidado, né? Dessa parte de se olhar. Com certeza, com certeza. E eu vejo muito assim, eu lembro a época de depilação a laser. Eu não sei se você fez depilação a laser aí na área da virilha, mas o quanto é libertador para a mulher estar ali sem aquelas foliculite, sem um incômodo na região, né? Porque às vezes um pelo encravado, um pelo nascendo e coçando, alguma coisa assim, quanto incomoda. Então, essa liberdade, essa coisa de se sentir bem
com essa parte sexual, acho que é muito importante, né? E afeta todas as áreas, né, da vida, quando não tá legal. Exatamente. Esse é um ponto que tocasse que eu acho que é o que a gente resolver uma questão estética nessa região ou resolver uma questão funcional que está atrapalhando também a sexualidade. Eu acho que a grande palavra é essa, a liberdade, né? A liberdade da pessoa ter relação a hora que ela quer ter, a liberdade dela se sentir livre para exercer sua sexualidade e, enfim, a liberdade dela, sendo mais jovem ou mais velha, poder ter isso na vida, né? E tem um dos pilares da qualidade de vida é a sexualidade, né? Isso é estabelecido. E então, se um dos pilares da qualidade de vida é a sexualidade, e se a qualidade de vida está diretamente relacionada à expectativa de vida, olha só, se a gente não melhora a sexualidade, a gente vai interferir na expectativa de vida, né? Claro. Exatamente. Tem um ladrão ali de anos de vida, né? De anos de vida, se tu tá mais com um bem-estar alterado, e bem-estar é sinônimo de felicidade, tu diminui a tua expectativa de vida, né? E isso é interessante. Claro que eu não tô falando que todo mundo tem que ter relação sexual, né? Sempre tem gente que tá tranquilo em relação a isso de não ter, enfim, casal. É quando é um problema. O problema é quando é um problema. O problema é quando aquilo, ela pensa naquilo e como uma coisa negativa e tira e rouba energia, né? Quando ela não tem a liberdade dela assegurada, né? E deixa eu perguntar uma coisa, como é que é a questão de clareamento? Tu tratas? Como é que é? Então, a gente trata, a gente gosta muito de fazer o laser NDA switch, né? Então, a gente trabalha muito com ele e também com o laser de picosegundos. É uma área que eu não gosto de irritar muito, então, né, é uma área que a gente muito delicada. Então, a gente evita ácidos fortes, evita tratamentos muito abrasivos. Então, é uma área que a gente gosta de tratar com bastante delicadeza. Quando a gente usa peelings bem mais leves do que quando os que a gente usa em outras áreas do rosto. E geralmente alinha bem a expectativa da paciente, porque normalmente é uma área que sempre vai ser um pouquinho mais escura, um pouquinho uma cor diferente da pele normal. Então, às vezes, a paciente tem uma expectativa de ficar com uma pele igual à pele da coxa, da lateral ali. Isso não existe, né? Então, eu já tive muito muito paciente de perguntar isso. Nossa, mas vai ficar que cor? Vai ficar igual a minha coxa? Nunca, né? Então, eu gosto muito de alinhar bem essas expectativas e propor sempre o tratamento em sessões, definir um período de melhora, sempre tratar também, fazer a parte de depilação a laser antes ou durante, porque a parte da agressão, da remoção de pelo, ela acaba escurecendo ali a região, né? Abordar todos os fatores envolvidos nesse escurecimento da região e aí propor o laser, né? Então, geralmente a gente faz essa sequência aí de tratamento. A gente tem um protocolo com fotona também, que é interessante, mas é um protocolo também um pouco menos agressivo do que o que é feito no rosto. Entendi, porque essa é uma queixa né, bastante comum e que às vezes também tá relacionada a isso, ao jeito que ela se enxerga e que fica tranquila né, na relação, né, de ter escura. E que eu acho que é muito importante isso, alinhar a expectativa, né? Porque muitas querem, como diz, ter igual a coxa ou ainda ter rosa, né? O que não vai atingir. Né? Dependendo da cor que a pessoa é, ela não vai chegar nisso, né? E principalmente numa que a gente recebe muitas das mulheres, às vezes, numa fase delicada da vida, que é no pós-parto, né? Então, chega com toda uma alteração hormonal, com queixas difusas, estéticas, né? E aí esse escurecimento e uma ânsia por clarear, né? E ainda naqueles primeiros meses pós-parto. Então, eu acho bem importante esse alinhamento de expectativas. E para tudo, né? Porque né, até na área
dessa parte estética, assim, por exemplo, de cirúrgica, né? De correção, de pequenos lábios também. E até esse dia eu estava pensando, e depois eu fiz uma revisão ali de artigos, eu li, falando isso num artigo também, talvez até o errado seja o nome, né? De pequenos lábios, né? É, Porque exatamente. muitas vezes eles são maiores que os Muitas grandes. vezes. Então, acho que até a denominação tá errada, que daí confunde todo mundo, né? Se botar lábio Igual interno, lábio agora das externo. 500 cores, daqui dos 500 tons da vagina, né? 500 fotos, 500 tudo. Porque que normal que é esse, né? Porque pequeno. Talvez teria que ser interno e externo, né? Interno e externo, né? Então, quando a gente tem também essa parte da correção, da parte cirúrgica ali, também é isso, é alinhar a expectativa também que às vezes o que ela quer chegar pode interferir na sexualidade dela, por exemplo, tirar demais os pequenos lábios, né? Falam assim, o Barbie look, né? Às vezes é meio complicado, né? Porque tem um pequeno lábio também tem uma função ali de manter a umidade da vagina, de proteger a entrada da vagina, né? Então, tirar inteiro assim tem muito problema, né? Então tem que cuidar bem e ver. E essa questão também que a gente falou lá no início dos transtornos, né? Assim, eu tive tem paciente que procura às vezes que, enfim, que acaba achando que aí depois que fez a cirurgia, foi depois disso que aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, que às vezes não é bem assim, a gente sabe que ali já tem outros, né, outros problemas. E deixa eu te perguntar uma coisa, Luísa, como que você trata? É só cirurgicamente e com ou muito leves com laser, ou você faz a cirurgia com laser também? Como que você prefere essa hipertrofia de lábio? Hipertrofia de pequenos lábios eu faço cirurgicamente, muitas vezes com laser, né? É, CO2. Com CO2, isso. Eu faço Legal. muitas vezes a laser, eventualmente quando tem que mexer mais no capuz do clitóris ali, às vezes tem que levar para centro cirúrgico, aí eu não levo, né? O laser, né? Mas para fazer a correção dos pequenos lábios, muitas vezes dá para fazer, eu for uma correção pequena de capuz, ainda consigo fazer a laser e é bem legal, até a recuperação, tudo, né? E isso aí está incluído na programação da pós-graduação para o A pessoal parte cirúrgica? O que? A parte cirúrgica? fica com laser. Eu não sei se tá, eu não sei se a parte cirúrgica não tá. É interessante, né? É interessante botar, né? É Com interessante certeza, botar. porque eu acho que tem muito, assim, não sei as vantagens, você vê vantagens, né, de fazer cirurgicamente. Com Fazer. laser? Sim, sim. Recuperação, tá assim, a Dani tá falando, que bom. A recuperação. A recuperação. E assim, com laser tu consegue fazer também. Quero aprender, viu? Ah, legal. Às vezes consegue fulgurar só, né? Então, alguém faz linfoplastia, é isso? Isso nós estamos falando, a linfoplastia é a diminuição dos pequenos lábios, o labioplastia redutora, né? Então, essa falando, temos plásticos, dermato e com laser, legal, Olha, né? então vai ser Pode. complexo. Eu acho que acho que não sei se a parte cirúrgica agora a Ingrid, né, vai falar, e a Maria Roberta, eu acho que é, né? Mas é isso, assim, dá para fazer, é bem legal, e dá para fazer algumas pequenas correções só com configuração do laser, assim, e a recuperação é legal. O paciente tolera super bem, assim, claro, com anestesia, né, local, mas é bem, a gente imagina, anestesia local nessa região, parece que vai ser horrível, não, tranquilo, é bem interessante, assim, e com o laser fazer outras correções, assim, né? Eu já tive paciente, por exemplo, que não estava conseguindo ter relação sexual e a médica dela foi examinar e tinha uma trave no ímen. Então, ela tinha um Olha ímen só, e uma trave. E aí, me encaminhou para mim, fui lá, tirei a laser. Então, assim, ter isso como opção é muito legal, bom, né? Consultório, assim, legal. consegue resolver várias coisas, né? E da nossa parte aí mais, assim, de doença ali, até verrugas genitais, enfim, outras coisas assim, né? Que Consegue legal. fazer laser também, Uhum. né? E aí? Então, acho que
falamos de quase tudo. Mais alguma coisa, será? O pessoal se interessou ali fez uma pergunta, eu não vi se responderam do clareamento, alguma coisa que tinha ali. Ah, tá. Mas aqui, ó, seria correto clarear o pós-parto apenas quando a linha negra desaparecer? Quando retrocedem? Ah, ela está perguntando, quando que começa esse clareamento pós-parto? Se espera? Como é que tu conduzes? Olha, eu costumo esperar um pouquinho. Eu gosto de esperar pelo menos ali uns 4 a 6 meses pós-parto, aquela para reduzir a parte hormonal, tal. E E muitas vezes elas estão amamentando também nessa parte, exatamente. né? E aí tem Então, que cuidar o que dá para usar. Claro que se a gente sabendo que dá para usar, mas tem assim o que está permitido ou não está permitido usar, né? Assim, exatamente. nessa fase, não nessa fase muitas estão com amamentação, né? E sim, eu também acho que esperar é melhor. Eu Realmente não. uns 6 meses ali, né? E também eu acredito que nessa fase inicial, às vezes a paciente não vem, né? Logo em seguida, assim, porque está ainda se adaptando É, à às vezes eu nova vejo vida. uma ansiedade das grávidas. Ai, doutora, quando que eu volto? Quando que eu volto? Eu falo, olha, calma. Você espera conseguir se olhar no espelho. A hora que você conseguir olhar no espelho, lembrar que você existe, tal, aí você vai ver se você consegue ir na dermatologista. Aí elas voltam, tudo é mesmo, né, doutora? 3 meses, 4 meses, Que porque às vezes tem ainda uma correção de uma flacidez ou de uma estria ou de uma cicatriz, né? Que dá para arrumar também, né? Vocês, né? Os dermatologistas também tem muita técnica que pode fazer ainda para melhorar outras coisas, né? Também, e, enfim, então dá para aproveitar tudo, né? Nessa sessão, né? exato, aí já vem, já faz um É, refresh. é. Ai, ai. Pessoal, que ácidos usam na região para clarear? Perguntaram. Então, na verdade, eu uso geralmente para casa, para usar em casa, eu uso mais aqueles prontos. Então, não uso ácidos fortes. Então, geralmente um código fraco, um glicólico fraco, que tem no Blance, no Classis, no Claire. Então, esses clareadores mais leves, mais bons. Então, só exige um tempo maior de uso. Então, eu gosto bastante desses. Não uso nada muito forte ou manipulo porque é uma área que bobeou, irrita, fere, assa, e aí incomoda muito o dia a dia da mulher. Então, eu costumo ir com calma e alinhar bem a expectativa, como eu disse, que exige um tempo que não adianta pressa nessa área. É igual ao tratamento de melasma. Não adianta muita ansiedade que acaba piorando a situação. Entendi. E aí fazer tratamento associado em casa, né, no É, consultório, laser, drug e delivery, tirar os outros. oral. Isso, exatamente. Tirar esses outros fatores que podem estar ali de algum tipo de depilação, de algum atrito, alguma coisa assim. Exposição solar também, né? Isso, Posição solar, exatamente. Então, que pode estar piorando. a depilação. Uhum. Não sei se o pessoal tem mais perguntas. Não? Vamos ver aqui. Tarará. Acho que aqui não tem mais nada, né? De perguntinha. Acho que deu para a gente falar bastante Deu. de tudo, né? Estamos aí com 50 minutos. Acho que agora é um gostinho do que vem aí na pós-graduação, né? Que vem muita Pois coisa é. bem inovadora, né? Isso é claro, é isso aí. Tem bastante coisa, muita coisa nessa área, né? Muita coisa e muito interesse de muita gente, das pacientes principalmente, não só interesse quanto necessidades, né? Então, e a gente Exatamente. está podendo melhorar a vida dessas pacientes consigo e a sua sexualidade também, isso é maravilhoso, né? Muitas das É, pacientes, por exemplo, muitas dessas questões vão afetar pacientes mais jovens, mas também mais velhas, né? Nessa fase de menopausa, e quando a gente fala mais velha, menopausa é 50 anos, a gente jovem, né? E a gente vai viver muito. provavelmente metade da nossa vida em menopausa, ou quase metade, né? E Então, já pensou a qualidade de vida ruim, com né? todas as alterações. Então, se a gente já está com esse olhar que tem que cuidar e prevenção de face para que chegue bem e tal, essa parte genital é a mesma coisa, não deixa de ser tecido, não deixa de ser pele, de ser mucosa. Então, é isso aí, a gente tem que entrar bem para não ter sofrimentos, né? Ter esse olhar, né? Esse olhar É carinhoso verdade. pro corpo todo. É Então verdade. tá.
foi ótimo, também aprendi muito com você. Também, aprendi muita coisa boa. Eu adoro a gente trocar, assim, essas experiências, ainda mais em área distinta, assim, né? Como a Dermato, vocês têm tanta experiência com esses produtos, com tudo isso, e só tem a gente agregar. Né? É isso aí, é isso aí. Então, Isso que é tá. então, Beijo, tá. gente. Boa noite, pessoal. Obrigado Boa noite, obrigada por estarem aí. todo mundo. E, tá, pode deixar e até a próxima. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.